Salve família, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa série de estudos Experiências com Deus. Aqui eu descomplico o entendimento bíblico e ajudo você, através da fé, a se aproximar e voltar a ter experiências diferenciadas com seu Criador. E se esse é o seu primeiro contato aqui, eu quero me apresentar. Eu sou o apóstolo César Signoretti, atuo há mais de 15 anos com treinamentos de alto impacto no desenvolvimento humano e decidi dedicar minha vida a ajudar pessoas a se aproximarem de Deus e, através disso, terem suas vidas transformadas. E aproveitando o seu bom coração aí a nossa conexão, vou te fazer um pedido especial. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, ativa as notificações para você estar sempre sendo atualizado nesse assunto tão importante e deixa o teu like para que o YouTube entenda que isso é um assunto relevante e que a gente alcance assim mais pessoas. Vamos junto nessa transformação. O tema de hoje é como sentir a presença de Deus. Eu acredito que você deve estar cansado da religião morta, da religião que acusa, da religião que julga, da religião que é uma lista de regras. Eu não estou dizendo que regras não sejam boas, que sejam importantes, não é nada disso. Mas não é somente isso, e que você quer sentir Deus, porque um dia na minha vida eu estava fazendo uma autoavaliação e percebi que eu estava vivendo, querendo coisas tolas, fúteis, toscas, então eu falei com Jesus, tive um DR ali com Jesus, eu falei, Jesus, desde que eu nasci, eu estava com uns 24 anos, falei, desde que eu nasci eu tenho ouvido que o Senhor me ama, eu tenho ouvido que o Senhor existe. Se o Senhor existe, eu acredito que sim. Eu quero te conhecer pessoalmente. E naquele momento, não aconteceu nada, tá? Absolutamente nada. Não acendeu nenhuma luz, não tocou nenhuma harpa, não apareceu um anjo, pônei, nada desse tipo de coisa. Mas eu tomei uma decisão e comecei a buscá-lo. Assim como quando você decide algo na sua vida, eu acredito que exista uma insistência na sua vida, uma perseverança ou uma teimosia. Mas existe essa força dentro de você, como existe dentro de mim, só precisamos direcionar para aquilo que é eterno, e é Deus. E nesse assunto, nesse tema de hoje, eu vou te mostrar como é muito simples, não simplista, mas simples, acessível a toda e qualquer pessoa. Super fácil, vamos junto. E para nos dar um direcionamento, é óbvio que nós vamos usar a palavra de Deus como referência, tá? E lá em Mateus 28, a partir do 18 vamos ler. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, com base nesse texto, nós vemos aqui o que nós estamos buscando: Jesus conosco. Mas preste atenção, mesmo Deus sendo onipotente, ou seja, podendo fazer todas as coisas, nas nossas vidas, geralmente, na maioria das vezes, Ele não age na sua soberania e onipotência, mas Ele age em reação às nossas escolhas. É como se eu quisesse a presença de Deus ou não. Nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos aquilo que Deus tem para dar, mas e a presença de Deus? Aqui Jesus promete: e eis que eu estarei convosco. Qual a diferença do cristianismo e qualquer outra religião? A diferença é simples. Cristo morreu e está vivo. Ele é o único que tem o testemunho de ter morrido e de continuar vivo. Existem muitos homens, existem muitas mulheres maravilhosos na nossa história, filosofias, pessoas que fizeram a diferença, mas somente Jesus está vivo e tem relação com aqueles que o seguem. Então nós sabemos que servimos a um Deus vivo e Ele precisa provar isso. Ele diz para irmos e que sinais acompanhariam. Então não adianta só ser de uma igreja e querer que o mundo se adeque, que as pessoas sigam os mesmos preceitos, as mesmas regras que eu sigo. A diferença do cristianismo e de qualquer outra é que Cristo está vivo. E para Ele estar comigo, eu preciso estar fazendo isso. Presta atenção, à luz da palavra aqui. Ela diz para nós fazermos algumas coisas. Ide, eu preciso de uma ação. Vou te fazer uma pergunta antes de você
estudar comigo essa parte. Jesus, ele precisa se manifestar, a unção dele, e vamos definir unção como poder vindo do alto. Vamos definir unção como o poder de Deus para fazermos coisas impossíveis. Só para acrescentar, o que unção não é? Unção não é uma vaca pastando no meio do campo e um pássaro num fio de alta tensão. Unção é a vaca no fio de alta tensão se equilibrando e cantando. Ou seja, a unção é uma capacidade vinda de Deus para fazermos coisas que nós não podemos fazer por nós mesmos. A unção de Deus, o poder de Deus. Jesus precisa estar comigo para eu fazer fofoca? Jesus precisa estar comigo para eu comer que nem um porco? Jesus precisa estar comigo para eu ficar o dia inteiro deitado no sofá assistindo série? Não, a minha própria carne, o meu próprio ego, a minha própria vaidade dá conta, sobra. Então, ele não precisa se manifestar, ele não precisa vir estar comigo para eu fazer esse tipo de coisa. A minha própria carne, ela já nasce e morre buscando isso. Não preciso de um poder, eu não preciso da presença de Deus para fazer essas coisas. Para ficar na rede social, será que Deus precisa me ungir, me tocar para eu ficar bisbilhotando a vida dos outros? Com certeza não. Mas a rede social ela pode ser um bom instrumento. E aí sim ele viria. Então, pegou esse lado? Jesus não precisa vir sobre mim para eu fazer coisas que a minha carne se encarrega. Mas vê aqui. Você vê que é condicional. Mesmo Deus sendo onipotente nas nossas vidas, geralmente ele age de maneira condicional. Ou seja, eu faço algo em linha com a palavra e algo é liberado sobre mim. Jesus disse, e essa foi a última instrução de Jesus na terra. Então eu imagino que essa será a primeira que ele vai cobrar. Como essas foram as últimas palavras de Jesus na terra, eu acredito que é bem provável que sejam as primeiras quando ele voltar também. Então vamos dar atenção às últimas palavras. Imagina alguém no leito de morte, no caso Jesus não morreu, mas ele deixou esse mundo. Imagina alguém que está para deixar esse mundo, ele vai dizer as últimas palavras. São palavras de extremo peso e importância. Então você que é um cristão, você que é apaixonado por Deus como eu, abre bem os seus ouvidos espirituais, os seus olhos para entender isso aqui. As últimas palavras de Jesus antes de subir. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide. Aqui Jesus está dando uma procuração, uma autoridade. Nós podemos usar o nome dele para fazermos coisas impossíveis. Não é no seu nome. Não é pelo que eu ou você fizemos ou deixamos de fazer. Mas é na autoridade do nome dele, no que ele fez. Nós somos representantes dele na terra. E percebe, ide, existe uma ação. A fé, ela tem uma ação. Fé não são palavras bonitas, fé não são artigos religiosos ou meramente frequentar uma igreja. A fé ela tem uma ação correspondente. A fé é evidenciada pelas minhas ações. Se eu creio, eu ajo à altura. Então isso é crer de verdade. É crer ao ponto de fazer. Não simpatizantes da palavra. Então o id tem uma ação. Id, dá para se conjugar isso. Eu fui, tu fostes, ele foi. Penso que é isso aí. Portanto, fazei discípulos. Preste atenção, fazer discípulo ele estava dizendo, eu me reproduzi em vocês, agora vocês vão e se reproduzam nos outros. Ou seja, se multipliquem. Essa ordem sempre foi uma ordem de Deus. Para Adão e Eva se multipliquem. Depois do juízo lá, Noé, se multipliquem. A Torre de Babel era para se espalhar. E também aqui é a mesma coisa, se multipliquem. Eu me gerei em vocês, eu pus o meu caráter em vocês, eu pus a minha natureza em vocês, agora vão e façam isso em outros. Entendeu? O id, fazer discípulos, não são teus seguidores, são seguidores de Cristo. Você aderiu o caráter de Cristo e agora você vai e passa isso para outros. De todas as nações. Então, aqui não há distinção, tá? Mas ele é de tal coisa, ele é de tal país. Não interessa, é de todas as nações. Jesus ama as pessoas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não vou falar sobre batismo, mas é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é nome de igreja alguma, nem de líder algum. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essas são as leis de Deus. As leis de Deus é a palavra de Deus, é o decreto de Deus. Tudo que ele ensinou sobre o amor, a misericórdia, o perdão, a santidade. É isso que são as leis de Deus. E guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ponto. E eis que estou convosco todos os dias. Vamos lá. Eu chego com a diferença do cristianismo e qualquer outra religião. Cristo está vivo. Cristo está vivo e vive em nós. Então eu chego para alguém e eu vou evangelizar. Estou vendo que aquela pessoa está sofrendo. Eu chego e falo, puxa fulano, tudo bem? Cara, não estou bem, eu estou passando por um problema ou qualquer coisa assim. E você começa a falar do amor de Deus. Você começa a falar de Cristo. Você é uma testemunha. E testemunha é aquela pessoa que pode evidenciar algo. E como eu posso provar que Cristo está vivo? Através da minha transformação, através da manifestação do poder dele, através do caráter dele sendo gerado em mim e através do testemunho dele vivo, fazendo as mesmas coisas que ele sempre fez. Então eu começo a falar, eu não tenho poder para curar alguém, eu não tenho poder em mim para aliviar o coração de alguém, ou para descobrir segredos da pessoa. Eu não tenho poder em mim de cura física. E por isso, quando eu começo a falar de Jesus, quando eu começo a fazer a minha função como cristão, que a função de um cristão não é frequentar uma igreja, a função do cristão não é julgar os outros, a função do cristão é representar, é replicar Cristo. E é isso que significa a palavra cristão. Pequenos cristos. Então, como Cristo não está aqui, eu estou aqui, ó. As tuas mãos são as mãos de Deus. Os teus olhos são os olhos de Deus. A tua boca é a boca de Deus. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Cristo está assentado à destra de Deus nas alturas e nós estamos aqui. Então, ser cristão é andar como Cristo andou. Ele falou, quem quiser vir após mim, negue sua cruz, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E a palavra siga-me significa pisar nas mesmas pisadas. Então, quando eu estou fazendo o que ele mandou eu fazer, ele não mandou ficar criticando os outros, ele não mandou me vestir de tal forma, não que as vestes não sejam importantes, mas ele não me deu um conjunto de regras, ele me mandou amar, ele me mandou estender a mão ao próximo, principalmente na área eterna, além de trazer comida, abrigo, também natural. Vamos lá. Quando eu chego para alguém e começo a falar de Jesus, eu tenho que provar que ele está vivo. Porque senão é uma filosofia qualquer, é uma teoria qualquer, é a minha religião, são os meus dogmas. Mas eu estou falando da palavra dele e no nome dele, o que acontece? Eu estou aqui, estou falando na forma bem prática, tá bom? Porque eu posso estar representando Cristo no meu modo de viver. E muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, não leem a Bíblia, mas olham para você. Então você é a Bíblia para elas. Você é a palavra de Deus. Não leve pessoas para a igreja. Leve Deus para as pessoas, sendo a extensão dele, sendo o reflexo dele. E aí as pessoas vão até a igreja. Então, o mais importante não é a pessoa ir à igreja. O mais importante é que a pessoa seja reconciliada com Deus. Mas vamos usar esse exemplo que ele é bem prático. Eu estou falando com fulano sobre Jesus. E eu começo a dizer que Jesus transforma, que Jesus alivia. E o que tem que acontecer? Tem que vir uma unção, tem que vir um poder, de mim tem que sair o rio de águas vivas, tem que sair virtude, e em mim não há. Então Jesus ele vem, a presença dele vem. Você fala com uma pessoa que está com os olhos sem brilho, está com os olhos sem esperança, e você começa a falar de um Deus vivo, você começa a falar de um Cristo que a ama, você começa a falar do poder dele, e é como se ele chegasse do seu lado e te abraçasse e começasse a falar com outra pessoa, como se eu estivesse falando com você aqui. Jesus é bom, Jesus é poderoso, ele aliviou o meu coração, e ele chega e fala, o que ele está falando é verdade. Está na minha palavra e eu estou aqui para provar isso. Eu não posso tocar no coração de alguém, mas o Espírito Santo dado por Cristo pode. Então eu sou um canal de bênçãos. Deus ele começa a derramar sobre mim e eu acabo sendo um L. E essa presença de Deus se manifesta. Eu provei de muitas coisas. Assim eu ativo a presença de Deus, servindo a Deus, falando, fazendo discípulos, falando dele.
E ele não é um Deus aleatório, ele não é um Deus esquecido. Se eu estou falando da palavra dele, a palavra dele é verdadeira. Então ele vai estar comigo, fazendo com que essa palavra se cumpra. Vão, façam isso, preguem, batizem, e eis que estarei convosco. Se eu estiver fazendo essas coisas, vamos imaginar aqui que existe uma empresa muito grande e você trabalha com energia ou fibra ótica. A empresa ela vai te fornecer equipamento de segurança, carro, telefone, todo suporte, porque você está trabalhando para ela. Quando você está trabalhando para o reino dos céus, o reino dos céus vai te dar tudo o que você precisa. E adivinha o que você precisa? A presença de Deus. Aí eu te pergunto, por que as pessoas querem sentir Deus? Elas acham que Deus é um tipo de vício, é um tipo de barato, é uma vibe. Deus é uma pessoa. Você gosta que as pessoas te usem para terem uma sensação? Deus vai estar comigo se eu estiver falando dele, se eu estiver obedecendo, se eu estiver amando ao próximo. Então aí está como sentir a presença de Deus trabalhando para ele, tendo relação, estando ligado, linkado no mesmo propósito que ele, sendo a extensão, a continuidade do ministério de Cristo. Então, mas eu vou na igreja e não sei o que. Você tem emoções, geralmente você está sentindo emoção, ouvindo a música, uma revelação. Mas estou falando da presença de Deus. Eu provei de muitas coisas na vida. Na verdade, quase tudo que eu quis provar, eu provei. E nada se compara com a presença de Cristo. Melhor do que a pessoa sai de perto de você, está lá você, ela e Deus, na pessoa de Cristo, do Espírito Santo, porque a Bíblia diz, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, lá eu estarei. Então essa é a forma de nós mostrarmos e sentirmos Deus sendo um canal de bênção. Vem, a presença na vertical e canaliza, ela fica horizontal, um L na minha pessoa. E se você está entregando, você está recebendo. Infelizmente, muitas pessoas, elas confundem estar na igreja, fazer parte de uma igreja, de um acampamento, de um grupo, com estar com Deus. Isso é muito diferente. Você sabe disso porque você se relaciona. Estar em um grupo religioso, estar em uma denominação, não é necessariamente estar com Deus. Então essa é a diferença. A diferença entre estar com Deus e estar inserido em uma religião é simples. Deus te dá vida, a religião não. A religião ela pode estar potencializando em nós a hipocrisia. Agora, se você quer somente usar a religião para ter uma sensação, para se sentir melhor, tá tudo bem. Eu prefiro viver com Cristo. Para mim, isso é a vida e para mim isso é o propósito de Cristo ter vindo. A diferença entre frequentar uma igreja e estar com Deus é a vida e é o fruto. O que nós produzimos simplesmente frequentando uma religião? Agora, o que eu produzo estando na presença de Deus, ativando a presença dele em mim? Eu mesmo sou uma prova viva disso, porque sempre fui ligado à religião de alguma forma, me achava religioso, espiritualizado. E em uma altura da minha vida, por cerca dos 23 anos, eu falei que queria conhecer Jesus pessoalmente e comecei a buscá-lo. Então, em resposta, eu comecei a senti-lo e aquilo me trouxe uma paz, uma alegria, muitas vezes no meu quarto. Eu não preciso estar falando com alguém necessariamente, mas querendo conhecê-lo através da palavra, da oração, dos louvores, das boas ações, eu querendo, desejando ardentemente conhecê-lo. Isso já é uma forma de serviço. E aí a minha vida foi transformada. Deus usou sim homens, igrejas, muitas coisas, mas o fator transformação, o fator paixão foi por eu ter conhecido Jesus pessoalmente. Eu não preciso de prova nenhuma. Eu tenho muitas provas, mas a maior prova é sentir o meu amado dentro de mim. E eu quero muito que você prove disso, e não somente você prove disso, mas leve para outras pessoas, inclusive levando para outras pessoas. É que você vai provar. E quando você começa a fazer, quem recebe é você. Porque a Bíblia diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. O que está acontecendo é que muitos de nós estamos com aquela mentalidade do me dá, do eu quero, a mentalidade egocêntrica. Eu estou querendo receber e na verdade eu vou receber quando eu começar a dar, quando eu começar a entregar, quando você começar a servir. Você vai ser um abençoador. Deus não chamou Abraão para ele ser uma bênção, para ele ser um abençoado. Deus chamou Abraão para ele ser um abençoador. Melhor do que você ganhar um carro é você presentear, você dar um carro.
Então essa é a verdadeira abundância. Melhor do que você ser alguém pleno, é você levar a plenitude para os outros. Isso é o segredo. O segredo é entregar, o segredo é semear, o segredo é obedecer a simples instrução de levar Jesus ao coração das pessoas. Quando você está levando, a Bíblia diz que Deus dá a semente a quem semeia. Enquanto mais você distribui o amor, a piedade, a misericórdia, a compaixão, mais Deus vai dar isso para você. Então é de extrema importância em uma vida com Cristo é a relação com o próprio Cristo. Quando você se relaciona com Ele, você é renovado, você sente a paz, a plenitude, a alegria, a tua vida passa a ter propósito, você se renova, a presença dele vai te renovando, a presença dele vai te iluminando, você tem sentido de vida, você entende que não está conquistando somente para essa vida, mas para a vida vindoura, te dá um motivo para se levantar da cama. Sentir a presença de Deus e sentir a vida é algo que não se compra com dinheiro, é algo que Deus nos quis nos dar, quis nos presentear. Então é de extrema importância nós temos uma relação com Deus, porque cristianismo é uma vida com Cristo. Por muitas vezes nós temos investido em pessoas, investidos em nós mesmos, e por que não investir tempo, dinheiro, vida em conhecê-lo, já que Ele é a própria vida? E se por acaso eu não quiser servir, preste atenção numa coisa. O ser humano ele nasceu para servir. A única liberdade que eu tenho é a quem eu servir. Não, mas eu não quero escolher ninguém. Na verdade, você já escolheu, só não está sabendo. Eu prefiro escolher Deus voluntariamente, porque eu amo, porque Ele é um Deus Pai bom, um Senhor bom. Se você não servi-lo, você não vai ter relação com Ele. Não tem por que Ele se manifestar para você. Não tem por que Ele se manifestar para satisfazer aquilo que a tua carne já está se manifestando, que o teu corpo, que o teu lado decaído já está se manifestando. E pode correr o risco da minha vida ser uma vida vazia, sem propósito, e de um dia eu chegar diante dele, como diz em Mateus 7,23, e eu chegar, e aí Jesus? E ele olhar para mim e falar assim, se afasta de mim, porque eu não te conheço. Então que sejamos conhecidos de Deus e que façamos a nossa família também ser conhecida dele. Um dia nós vamos chegar e eu vou falar Jesus, e ele vai falar, eu conheço você, eu conheço a sua casa. Vem, servo bom e fiel, uma recompensa eterna. Uma grande parte das pessoas acreditam que por estarem inseridos em um contexto religioso, por terem um cargo, por terem anos de frequência a uma igreja, por conhecerem algumas coisas sobre a sua doutrina, às vezes até mais do que a própria palavra, elas estão com Deus. E é como você tá casado, assinar um nome de casado, ter uma aliança no dedo, mas só não vive com o seu cônjuge. E adianta isso? Tem uma certidão de casamento, tem uma aliança, tem foto do casamento, tem até no teu perfil, no teu status que você é uma pessoa casada, mas não divide a vida com o seu cônjuge, com o seu esposo ou com a sua esposa. Você não tem intimidade, você não tem relação. De que vale isso? Não vale nada. Da mesma forma é a vida com Deus. O que adianta dizer eu sou de tal igreja, eu frequento, eu fiz isso, eu sou aquilo, ter uma Bíblia aberta na sua casa, falar de Cristo, falar de Deus e não ter uma relação com Deus? E Jesus é o caminho que me leva até Deus, é um novo caminho, é um caminho novo e vivo que me faz chegar a Deus. A coisa mais importante de uma vida com Deus, adivinha? É o próprio Deus. E eu imagino que essa altura do campeonato você deve já estar na expectativa de como começar essa vida e sentir a presença de Deus, aquela presença que traz a paz que transcende todo entendimento, aquela alegria, aquela tua cara assim de paisagem, aquela plenitude, um equilíbrio diante das situações, das adversidades da vida, porque é tudo isso que a presença dele dá. E a presença dele vem quando eu estou ativando. E por onde começar, apóstolo? O que eu faço? Servindo ao próximo, não necessariamente no altar, não é disso que nós estamos falando. A obra não é feita dentro das igrejas somente, ali é uma capacitação, ali é uma preparação para que nós saiamos e a verdadeira adoração comece, que o verdadeiro serviço comece. Começa na sua casa, começa no seu domínio próprio, começa no amor, na honra aos seus pais, começa na ajuda ao próximo, começa no perdão, começa servindo a humanidade. E somente você sendo um bom exemplo, você já está sendo a luz e falando do amor dele, testemunhando, dizendo quanto ele é bom, anunciando a palavra, contando os teus testemunhos. Por onde começar então? Começa sendo um bom exemplo, começa servindo, começa falando dele. Ah, mas eu tenho medo de ser chato. Geralmente a pessoa que pensa assim já é chato. As pessoas não têm o menor pudor de te chamar para fazer coisas erradas, mas nós somos todos melindrosos para falar de Deus. Fala de Deus, fala do quanto ele é bom, não é ser chato e desrespeitoso, mas é ser alguém
apaixonado, e pessoas apaixonadas são pessoas apaixonantes. Nós divulgamos restaurantes, divulgamos bares, divulgamos material, produto, marcas. Por que não divulgamos o reino de Deus, falar o quanto ele é bom, o quanto Deus é bom? E se eu provei dele, eu posso mostrar para os outros e orientar que eles provem também e vejam o quanto Deus é bom. Na Bíblia nós temos o exemplo de Paulo. Paulo era uma vida de religião, ele era zelote, zeloso, ele era dedicado, se esforçou, mas encontrou uma vida plena, uma vida cheia de propósito, de sentido. Quando encontrou Cristo, quando sentiu Cristo, quando começou a servir Cristo, a paz dele era tamanha que nem preso, nem em naufrágios, nem com uma víbora na mão e nem às vésperas de ser degolado, ele perdeu a paz, o sentido e a certeza de uma amanhã melhor. Paulo é um grande exemplo. Ele era um religioso, talvez como nenhum de nós nunca chegaremos a ser. Ele cresceu aos pés de Gamaliel, ele era dedicado à religião dele, mas um dia ele teve um encontro real com um Cristo vivo e esse encontro transformou a vida dele, deu sentido e com certeza isso ecoa por toda a eternidade. Além do exemplo bíblico de Paulo, temos muitos outros exemplos do encontro com Deus vivo, como é transformador, e eu tenho muitos alunos, filhos na fé, que tiveram as vidas transformadas, pessoas que chegaram ao topo, como eu cheguei na montanha que eu queria, eu cheguei ao topo das montanhas que eu queria, mas não encontrei paz e alegria e propósito lá, mas quando tive um encontro com Deus, aí sim, eu pude encontrar aquilo que meu coração ansiava, aquilo que eu precisava, a paz que transcende todo entendimento, a alegria que me renova, a esperança de um amanhã. E chegou a sua vez de provar disso e levar outras pessoas para provarem também. Hoje já sabemos, através de muitos estudos, que ajudar ao próximo, que servir ao próximo, faz muito bem para a tua saúde física e para a tua saúde mental. Então a Bíblia ela está sendo provada hoje que ela é fato. Jesus ele viveu para amar o próximo. E quando você estiver fazendo bem para o próximo, quando você estiver abençoando o próximo, lembre-se que o bem e a bênção está passando por você. Você é o maior beneficiado. Então não é coisa de tolo ajudar os outros, é coisa de pessoas que entenderam a palavra de Deus, o segredo de Deus. E quanto mais você ajudar, mais a presença de Deus vai estar ali, o braço dele passado por você. Obviamente isso é um exemplo para que você ajude mais e mais pessoas. A vida de Jesus na terra foi ajudar o próximo, foi se mover de compaixão. E isso vai acontecer com a sua vida também, dando sentido à tua existência, dando orgulho ao ventre que te pariu e deixando um legado nessa terra, no seu nome. E a pergunta que eu te faço é se você quer provar de Deus ou só saber que Deus existe, acreditar que Ele existe. Porque isso até os demônios, Tiago diz na sua carta, que eles sabem, eles têm a certeza da existência de Deus. Você quer conhecê-lo de ouvir falar ou você quer conhecê-lo pessoalmente? Você ama Deus? Porque as pessoas que você ama, você quer ter um convívio virtual, você quer só ouvir notícias delas ou você quer ter vida com elas, relacionamento com elas? Você ama Deus porque Deus ele anseia. Do lado de Deus ele já morreu desnudo em uma cruz, chamando por você. E a Bíblia diz, vinde a mim, ele já veio e ele quer sentir a nossa presença, mas ele é amor e o amor não força ninguém. O amor ele vem até um pedaço e o outro pedaço, a pessoa caminha. São duas partes, a intimidade são duas partes se abrindo e seguindo um na direção do outro. E hoje Deus está te chamando através dessa aula, através desse vídeo, desse conteúdo. E é isso que eu quero para você. Eu quero que você sinta a presença de Deus. É importante estar numa igreja, é importante ter um líder. Isso faz parte do projeto de Deus. Mas Deus, Ele está em todo lugar e ansiando. O que Deus precisa para que Ele se manifeste a mim? Só do teu coração, da sua decisão, do seu desejo. Eu mesmo sendo falho, não gosto de estar em lugares que eu sou tolerado. Eu gosto de estar em lugares onde eu sou desejado. Imagina Deus que é perfeito, que é santo, que é bom. E eu te pergunto, você já quis sentir Deus? Ou há quanto tempo você não sente aquela presença de Deus, aquela paz inexplicável, aquela alegria incomparável? Chegou o momento de você, aonde você está, do jeito que você tiver, você desfrutar da presença de Deus, o reino de Deus que é de justiça, de paz e de alegria. E quando Ele vem, Ele é um refúgio, Ele é uma fortaleza, Ele é um renovo, Ele é um descanso, Ele é uma limpeza, Ele é um alimento da nossa alma. E é o que nós precisamos em tempos tão desafiadores como os que nós estamos enfrentando.
Algumas pessoas têm medo do compromisso e até mesmo da presença de Deus, vergonha. Nós sentimos o medo que Adão também sentiu por estar errado. Nós sabemos que somos errantes, que somos errados, imperfeitos. Mas eu não tenho a presença de Deus pelo que eu faço ou deixo de fazer. O que não quer dizer que eu posso levar uma vida de devassidão e uma vida sem regra nenhuma. Mas o meu acesso a Deus, a presença de Deus, vem por Cristo Jesus, pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Deus tanto quis que nós usufruíssemos, desfrutássemos da presença dEle, como era no Éden antes da queda, que para que isso se tornasse possível, Ele assumiu a forma de homem e foi massacrado, foi aniquilado no nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E o que significa ser justiça de Deus? Que eu posso chegar na presença de Deus, que eu posso chegar diante de Deus sem senso de inferioridade, de culpa, sabendo que sou aceito pelas feridas de Cristo. E o Éden, que significa lugar de delícias, nos foi restaurado o acesso a Deus, a presença de Deus. Jesus, quando subiu, ele falou: convém que eu vá, porque eu vou e vou mandar o Espírito Santo, o Consolador. Eu vou habitar no meio de vocês, vou habitar dentro de vocês, e você pode, você merece, não pelos seus atos, mas pelo ato de Cristo. Nós merecemos a presença de Deus. E eu posso te garantir, ninguém vai te amar como Deus, ninguém vai te valorizar como Deus, ninguém vai te cuidar como Deus. Ele jamais vai te decepcionar. Todas as pessoas, mais cedo ou mais tarde, até as que você mais ama, até as que você mais ama, elas vão te decepcionar. Mas Jesus jamais. Você pode até se decepcionar, mas Ele não vai te decepcionar. E Ele está nos chamando para uma vida íntima. Ele não quer a tua religião, Ele não quer os teus ritos mortos. O que Ele quer é o seu coração, Ele quer viver com você. Para e pensa: mas o que eu tenho para dar para Deus? O seu coração. Você ama alguém? Pensa na pessoa que você mais ama. Se essa pessoa fosse hospitalizada por qualquer motivo e ela estivesse desacordada, vivendo através de tubos, você amaria essa pessoa? Você estaria ao lado dela? Sim. Mas ela não tem nada para te oferecer. Como assim? É o meu pai, é meu filho? Consegue ter uma dimensão de como Deus te ama? E Deus quer a sua vida. A experiência que eu tenho para você nessa aula é a presença do próprio Deus. Se compromete então de servi-lo, de ser o reflexo, de amar o próximo, de viver de acordo com a palavra que não é pesada. E eu gostaria de orar por você. Paizinho amado, querido, em nome de Jesus, nosso Senhor, nós te bendizemos, te louvamos, te agradecemos, porque a tua palavra nos foi revelada e nós podemos hoje não somente te conhecer, de ouvir falar, mas temos um relacionamento real e pessoal com teu Espírito. Eu te agradeço porque o Senhor preparou esse momento, nos conectou, Deus, para que o teu amor fosse falado, revelado. E eu oro para que cada pessoa que ouve essa oração, aonde quer que esteja, diante da situação que possa estar vivendo, eu oro apresentando esse coração. O Senhor trouxe essa pessoa, o Senhor fez com que essa pessoa estivesse ouvindo essa oração, Pai. E eu creio que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Eu oro, Deus, pedindo que os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, nosso entendimento espiritual seja aberto, para que possamos sentir a sua presença. Tudo que é contrário tem nos impedido de vivermos o melhor, e o melhor é a tua presença. Eu declaro perdendo força, e que a partir de agora eu ativo nas nossas vidas uma vida íntima de comunhão e amor e relacionamento com o teu Espírito. É o que eu te peço em oração, e eu declaro agora, Pai, a paz do Senhor, curando, restaurando a tua presença. A tua palavra diz, Pai, que nós pregaríamos e o Senhor confirmaria com sinais. E eu oro agora para que cada um que ouve essa oração receba os sinais e experiencie, Deus, a tua presença que traz paz, alegria, amor, restauração. Eu declaro curas físicas, curas emocionais se manifestando, a paz, a justiça e a alegria do reino se manifestando, em nome de Jesus. Amém e amém. Então é isso, família. Eu acredito, oro e espero que esse conteúdo tenha descomplicado a nossa relação com Deus, a sua relação com Deus, porque Jesus veio justamente para isso, que o entendimento, que a unção tenha te aproximado mais dele. Lembre-se que a presença dele está disponível, é o que ele quer de você. Ele tanto quer
que veio Jesus em forma humana para passar pelo que passou, para que nós pudéssemos ter acesso à presença dele. Aproveita isso, porque isso é o melhor das nossas vidas. Isso vai te proteger, isso vai te promover, isso vai te levar até os braços dele. Hoje nós conhecemos em parte, mas chegará o dia que, como por ele nós somos conhecidos, nós o conheceremos. Deixa sua curtida aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para que nós demos sequência e tenhamos novas experiências com Deus, tenhamos um desejo ardente de sentirmos a presença dele como foi com Davi, como foi com Moisés, como foi com Jesus. E nos vemos no nosso próximo episódio. Deus te abençoe com a presença dele. Valeu!